Bom, continuando, vamos fazer agora um exercício que caiu em um concurso, um exercício elaborado pela ISAF, que trata sobre o cálculo da receita de duas empresas em função de algumas informações, dentre elas, uma informação relacionada ao índice de atividade. Tá? Lembrando aqui, nós já estudamos que os indicadores de atividades, eles mostram a eficiência operacional ou a capacidade da empresa em converter contas do ativo em caixa ou em lucro, né? Então, se uma empresa tem período médio de estocagem muito longo, significa que demora para converter aquele dinheiro em estoque em caixa, né? Período médio de cobrança também, muito longo, demora para converter em caixa, né? Ok, vamos lá nesse exercício então, para ver como é que ele está pedindo. Então, as demonstrações financeiras da empresa Alfa e Beta foram extraídas das seguintes informações. Então, nós temos a margem operacional líquida, a margem operacional, né? Então, o lucro operacional dividido pela receita, né? Então, a Alfa tem 0,40 ou 40% e Beta 57%. Rotação de estoques. A Alfa tem 120 dias. Esse rotação de estoque está até inapropriado, então o professor até gostaria de fazer esse comentário, né? Vamos ao vermelhinho mesmo. Rotação de estoque, na verdade, ele está se referindo ao período médio de estocagem, né? 120 dias é período médio de estocagem, ou idade média do estoque. 171 dias, idade média de estoque. Veja que a Alfa tem uma margem operacional mais baixa, mas um tempo de estocagem mais curto. Beta tem uma margem operacional mais alta e um tempo de estocagem mais longo. O professor fez esse comentário sobre rotação de estoque porque o índice de rotação de estoque, na verdade, seria o giro do estoque. Então, no caso, essa empresa aqui, Alfa, que tem 120 dias, são 4 meses. Então, o giro de estoque seria 4 vezes por ano, tá, professor? Pessoal, seria o giro de estocagem seria 4, né? Vezes por ano. E essa aqui, 171, vamos calcular só para fins de curiosidade, né? Então, 360 dias comerciais dividido por 171, nós temos que gira 2,1 vezes por ano. Essa informação não sei se vai ser necessário. Nós temos aqui um indicador taxa de retorno sobre o investimento total. Atenção, investimento total é o quê? Bom, no nosso material, nós estudamos que o índice taxa de retorno do investimento, né, quando faz o retorno do investimento, alguns autores consideram que o investimento o ativo menos o passivo de funcionamento. Só que lá no exercício eu não tenho esse passivo de funcionamento, não tenho nada disso. Então eu vou presumir que o ativo total é esse investimento total. Olha, essa presunção não tem nada de errado, porque quando a gente estuda administração financeira, finanças corporativas, etc., a gente sabe que tudo que tem do lado do ativo é fruto de investimento. E tudo que a gente tem do lado do passivo, exigível ou não exigível, é fruto de financiamento, tá? A gente estuda isso, então não há problema em relação a esses dados, tá bom? Então a alfa tem um ativo menor do que beta. Antes de o professor resolver, vamos pensar sobre essas duas empresas. Alfa tem uma margem operacional menor, opera com margem menor, mas o estoque gira mais vezes por ano. O estoque período médio de estocagem é menor. O ativo total também é menor. A taxa de retorno sobre investimento é 20%, no caso de beta é 19%, né? O ativo é maior. Apesar da margem operacional de alfa ser menor, você consegue enxergar nesses números que alfa é mais produtiva? Ou seja, ela tem uma taxa de retorno, né, sobre investimento parecida ali, mas ela ganha sobre um ativo menor. Isso, pessoal, realmente é importante fazer esse comentário num momento em que nós dizemos o seguinte:
aqui que nós estudamos que a rentabilidade de um negócio é fruto da multiplicação do produto do giro vezes margem. Lembra disso da aula teórica? Então, aquele exercício, o pano de fundo daquele exercício é esse conceito aqui, né? Giro vezes margem. Veja que lá o giro de uma empresa, da empresa alfa, é maior e a margem é menor. Na outra, a margem é maior e o giro é menor. E a taxa de rentabilidade das duas são muito parecidas. Ok. Vamos então anotar o que temos aqui no caso dessas duas empresas. Primeiro, ele dá um resultado de margem, né? Vamos juntar essas informações, tá? Quando eu falar de margem, eu também vou botar a taxa de retorno, né? Vamos colocar primeiro o período médio de estocagem, a fórmula em cima. Então, ele deu a retenção de estoque, na verdade, período médio de estocagem, vamos anotar aqui. O período médio de estocagem de qualquer empresa é o estoque médio vezes 360 dividido pelo CMV ou CPV. CMV ou CPV. Nós não temos CMV, não foi dado, nem estoque médio, apenas o período médio de estocagem de uma e de outra empresa. Do ponto de vista de margem, a gente tem margem operacional. O lucro operacional ou lucro dividido pela receita, pode ser bruto ou líquida, depende. Aqui as perguntas são menores que a venda líquida, ele está me perguntando sobre as vendas líquidas. Então vamos usar na fórmula receita líquida, né, que é o que ele quer saber. E nós temos um retorno do investimento que, neste caso, como a gente tem um ativo total, então a gente vai usar esse lucro das operações pelo investimento que é o ativo. Veja, nós temos o ativo lá, temos a taxa de retorno, então vamos começar por aqui, né? Depois eu tendo para eu chegar na receita, né? Porque a pergunta dele é assim, ó, analisando os dados acima, podemos afirmar que as vendas líquidas da empresa alfa são menores, são maiores, são iguais, né? Então, a gente tem que calcular a receita líquida, ou a venda líquida. Então, o professor vai mudar a cor aqui do pincel para a gente anotar. Ou seja, veja, nós temos o ativo de cada empresa, né? E temos a taxa de retorno de cada empresa. Com base nessas duas informações, nós chegamos no lucro. E depois do lucro, a gente vai aqui para cima, ó. Porque também nós temos a margem operacional, mas não temos a receita líquida. E daí calculamos, ok? Então, vamos lá. Agora nessa cor mais clara. O retorno sobre o investimento da empresa alfa é 20%, né? 0,2%. Ok. Como é que eu calculo esse retorno de investimento? Lucro operacional, lucro líquido, depende da situação, mas nesse caso eu tenho falta de informações, vou usar o que eu tenho. Dividido pelo ativo. Se eu não me engano, o ativo é 4.000, se eu não me engano. Vou confirmar, 4.000. Isso. Então, com base nessa informação, aqui é o lucro de alfa. Eu consigo calcular que o lucro de alfa é, 2 vezes 4, 800. 800. Vamos agora, o ROI, o retorno do investimento de beta. O retorno de investimento de beta é 19, né? 19, 6.000. 0,19 é igual ao lucro de beta dividido por 6.000, que é o total do ativo. Isso vai me dar que o lucro de beta é 6.000 vezes 0,19. 1.140. Tá certo? Então, temos aqui um resultado intermediário aqui. Lucro de alfa, lucro de beta, 1.140. Agora, a gente vai pegar e vai usar essa informação dentro da fórmula da margem operacional.
Então, a margem operacional de alfa é 0,40, né? 0,40, 0,4. Para calcular a margem operacional, a gente pega o lucro, eu já tenho lucro, estou aplicando direto, pessoal. 800 é o lucro, dividido pela receita líquida. Isso vai me dar que a receita líquida da empresa alfa, né? Então, o que eu vou fazer? Passo o RL para lá e o 0,4 para cá. Então, se eu dividir 800 por 0,4, eu vou chegar que a receita líquida de alfa é 2.000. Olha só. Agora, a margem operacional de beta é 50 e poucos por cento, 57. 0,57. 0,57. Isso é igual a receita, o lucro, né, de beta, que é 1.140, dividido pela receita líquida de beta. Com essa resolução aqui, receita líquida de beta, eu vou chegar a... Então, o que eu faço? Receita líquida passa para lá, 0,57 passa para cá. Eu vou chegar que a receita líquida de beta também é 2.000. Olha só que interessante. Né? E com isso eu consigo responder ao exercício, né? Considerando, então, analisando as vendas líquidas, são iguais, né? Alfa e beta são iguais, é a resposta. Tá certo? Bom, então terminamos esse exercício, né? Um exercício muito interessante, elaborado pela ISAF, né? Com vários dados para você chegar na venda líquida, na receita líquida. Outro comentário, pessoal, vejam, não há um formulário estabelecido nacional, uma regra, um consenso da bibliografia, da doutrina acerca dos indicadores. Os indicadores são grandezas que, inclusive, você pode criar para responder uma necessidade de informação sua. Daí porque, ora, o denominador é receita líquida, ora, é receita bruta. O professor explicou por que nos outros exercícios usou receita bruta, a margem operacional sobre a receita bruta, para poder comparar com o lucro presumido da Receita Federal. Né? Quando você estuda alavancagem, isso também foi explicado na videoaula. Quando se estuda alavancagem, é natural de que o retorno operacional da empresa seja lucro operacional de verdade, lucro LAGIR, né? Lucro antes de juros e impostos, ou seja, tira os juros também tem uma discussão associada a essa retirada dos juros, né? Uma explicação acerca, pelo ativo. E quando você faz o retorno do patrimônio líquido, aí é o lucro líquido, que é o que sobra para o investidor, pelo valor investido no patrimônio líquido. Então, tudo isso é muito particularizado. Quando você faz estudo de alavancagem, você tem que fazer essa diferença. Porque a lógica do estudo é medir a diferença de retorno que o acionista tem em relação ao retorno que a empresa dá. Mas esse é um tema específico que é tratado só na próxima disciplina de finanças, que é finanças corporativas, né? Nós estamos na disciplina de planejamento e controle financeiro. Tá? O professor vai gravar mais uma videoaula para resolver o próximo exercício, aí que é o último não é o último da lista, mas é o último que será gravado para ajudar você a compreender a disciplina. Até o próximo vídeo, então.